Eunice de Oliveira? De onde é que é? Qual é a situação pessoal da dona Eunice em termos de família? Bom, eu sou natural de Gravataí, né? Casei com Edir Pedro de Oliveira, também que é natural de Rolante, mas veio para Gravataí ainda pequeno, e nós nos conhecemos na escola, no colégio Dom Feliciano. Começamos a namorar muito cedo, eu com 13 anos, ele com 15, então somos muito felizes, temos 4 filhos. E quantos netos? 5 netos, em véspera de 6, do 6º netinho, então são 2 meninas, 3 meninos, e agora vem mais outro menino, para a alegria da nossa casa, né? E a professora Eunice é uma pessoa que tem a educação no sobrenome, uma pedagoga com formação na PUC. Isso. Eu fiz então, me formei, fiz magistério, né? Sempre gostei sempre achei que a minha inclinação, né, meu dom seria para a área da educação. Então fiz magistério, depois fui fazer pedagogia na PUC, me formei na década de início de 80, né, e depois fiz especialização na UBRA em psicopedagogia. E hoje administra o SENEC, a Escola de Urgência e a Faculdade Facença. Na realidade, eu iniciei a minha atuação profissional aos 18 anos como professora primária, numa escola unidocente no município. Depois fiz concurso no estado, também fui alfabetizadora, professora de 4º ano, 5º ano, enfim. E depois fui para a Secretaria de Educação, então fui coordenadora, fui supervisora técnica do ensino, fui supervisora nas escolas. E aí na década o ano de 84, eu fui convidada pela professora Vilma Camargo para assumir aqui no Gensa a função também de coordenadora pedagógica dos anos iniciais e do ensino médio. E chegou na direção em 1991? Então, a professora Vilma, então, me indicou, né, quando eu já estava atuando aqui, ela me indicou para a mantenedora, para a SENEC, para assumir a direção do Colégio Nossa Senhora dos Anjos. Então, a partir de 91, eu assumi a direção. E no ano de 2000, então, eu fui desafiada, né? E até era muito questionado pelos alunos, pelos pais, por que o Gensa não tinha faculdade, né? Então naquela época nós tínhamos o conselho comunitário da escola, que era composto por pais de alunos, e na presidência estava a professora Vilma Camargo, né? A nossa ex-diretora. Ela, então, foi uma pessoa que incentivou também bastante, que nós tínhamos todas as condições, o recurso, a infraestrutura, enfim, para colocar a faculdade, para colocar o ensino superior. Então, com o objetivo exatamente de atender, né, os alunos, a comunidade e a região, nós fizemos então a proposta para a mantenedora para criar a faculdade aqui no Gensa. Agora, professora, qual é o corpo discente e docente que tem hoje a campanha nacional das escolas da comunidade aqui em Gravataí? Nós temos na escola, nós temos em torno de 45 professores, na faculdade 32, né? Mais o pessoal administrativo, né? Então, nós temos mais de 200 funcionários no total aqui. Para um corpo de alunos de quantos mais alunos? o corpo de alunos no total, nós temos em torno de 1.600, mais ou menos. Presencial e EAD? Mais o EAD deve dar uns 1.800. Né? Nós temos o EAD, nós somos polo EAD da nossa rede, né? A matriz fica em Osório, né? O nosso centro universitário. Quantas unidades são da campanha hoje? Aqui na faculdade nós somos 19 no Brasil, né, na rede, e escolas estão, eu acho que em torno eram 120, mas algumas foram cessadas agora no final do ano, então deve estar em torno de umas 85, mais ou menos. A de Gravataí, a unidade de Gravataí é uma das mais pujantes, mais desenvolvidas da rede? Podemos dizer que aqui no sul nós somos uma das maiores, né? Nós temos outras em outros estados que têm realmente um maior número aí de alunos do que a nossa. Mas aqui no Rio Grande do Sul nós sempre fomos uma das maiores escolas da rede. Graças à administração, gestão?
Acredito que também graças à nossa localização, à nossa infraestrutura, o corpo docente, a comunidade que valoriza, né? Porque a comunidade é que escolhe, né, a escola. Então aqui nós temos escolas boas em Gravataí, escolas de realmente tradição, e a nossa é uma delas, né? Agora, professora, como educadora, como é que a senhora avalia a situação da educação hoje no Brasil como um todo, sem citar escolas municipais, estaduais ou particulares? Qual é o quadro que a senhora vê? Eu acredito que falta realmente muita valorização, né, do professor. 49% dos profissionais que são professores na área docente não indicam que a sua profissão é professor. 49%. Eu estava dando isso no Jornal do Almoço hoje, né? No Jornal do Almoço não, no programa da Fátima Bernardes, né? E me surpreendeu até esse percentual, né? A nível de Brasil, porque nós sabemos que aqui na nossa região, os professores da rede pública no estado, né? O salário realmente não é compatível com o trabalho, com a necessidade que o professor precisa para continuar se aprimorando, estudando. Mas eu imaginava que em outros estados a situação estivesse um pouquinho melhor, né? Agora, professor, saiu agora por essa semana, saiu um trabalho apontando que nunca se escreveu tanto, nunca se leu tanto, mas nunca se interpretou tão mal o que está escrito e o que se escreve. A que se deve isso? Eu acho que a tecnologia. Né? O problema é que nossas crianças não gostam mais de ler. A gente faz todo um incentivo, trabalha os jovens muito menos. Não leem livros, mas leem o que está na internet. Mas às vezes é a questão de saber o que ler. Exato. Poder selecionar, porque às vezes o que ler, o que está acessando, não é o conhecimento. É basicamente a rede social hoje. Exatamente. Então não tá trazendo bagagem de conhecimento, né? E outra questão, às vezes eles passam tão rápido pela leitura que não conseguem compreender o que estão lendo. Então eu acho que o maior problema hoje é saber o que ler, como ler e o que eu vou fazer com essa informação, né? Com o que eu estou lendo. É a maior dificuldade que a gente vê com os nossos alunos daqui, né? A senhora se formou professora em 1980, há quase 40 anos. Como professora me formei na década de 70. 70? Como pedagoga que foi na década de 80. Nesse período, qual foi a principal transformação que houve no processo ensino-aprendizagem? Como assim? Não entendi. Qual foi a principal mudança que houve no processo de ensino, na relação ensino-aprendizagem? Da época que eu me formei para agora? Agora, exato. Olha, eu acho que hoje as crianças são muito mais ágeis, muito mais rápidas. Elas aprendem com muito mais facilidade, né? E então o professor, ele também precisa estar preparado para saber agir com essa idade, com essa mentalidade que vem a criança. Porque hoje eles conseguem fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. E às vezes nós não estamos preparados para estar em sala de aula e poder trabalhar, né, com novas tecnologias, com novas estratégias que permita que o aluno seja o protagonista da aprendizagem. Não é mais o professor que fica lá na sala, na frente, falando ou escrevendo no quadro, é aquele professor que vai, e o aluno vai aprender com este professor. O aluno tem que aprender fazendo, lendo, construindo, produzindo, né? E o professor então tem que ser um mediador, ele tem que ser um motivador, ele tem que propor alternativas, atividades e dar esse espaço para o aluno. E essa dificuldade que a gente vê na preparação, nessa capacitação do professor. Porque hoje o nosso professor ele não tem tempo para se preparar, para se capacitar, para fazer novos cursos, para se atualizar, porque ele tem que trabalhar às vezes em 2, 3 escolas. Para se manter. Para poder se manter. Então, eu vejo que essa não é a diferença é realmente nessa nossa criança que está vindo, né? Nessa capacidade que essa criança traz, esse dinamismo que ela tem, essa energia que ela traz, que precisa ser aproveitada. Agora, a dificuldade que o nosso professor tem de se capacitar, de se preparar, não é de hoje, né? Ela vem já de bastante tempo, claro que ela vem cada vez mais se agravando, né? Então hoje, se tu olhar assim, quem é o professor hoje que tem condições de fazer um mestrado, fazer um doutorado?
São poucos. A maioria dos professores nas escolas conseguiram fazer uma graduação, terminaram o magistério e conseguiram fazer uma graduação. Às vezes nem uma especialização não conseguiram fazer. Né? Professora Eunice, como educadora, foi protagonista em casa do processo de educação e de ensino dos filhos? Com certeza. Aí diz assim, mãe de filho, professora, avó, né, também. Eu sempre procurei levar para os meus filhos, agora para os meus netos também, né, trabalhar, levar na hora de dar o presente, escolher o presente, então atividades lúdicas, jogos pedagógicos, né, que eles pudessem interagir, desenvolver então habilidades. A minha neta que está aqui já com 13 anos, minha neta mais velha, se alfabetizou com 5 anos, né? Por todas essas oportunidades, não só que a escola oportunizou, mas em casa também, a gente sempre incentivou. Minha filha também se alfabetizou com 5 anos, né? Então, meus filhos tiveram claro, cada um dentro da sua época e também, vamos dizer assim, dos seus interesses, né? Porque eu tenho 4 filhos, mas cada um é diferente um do outro, nenhum filho é igual ao outro, a gente sabe disso. Então, alguns aproveitaram mais, tiveram mais interesse, né? Outros com mais um pouquinho de esforço, né? Aquele estímulo e motivação e empurrãozinho, né? A senhora não acha que é isso que está faltando, esse envolvimento da família, não está faltando hoje no processo de educação do jovem? Realmente a gente sente também isso, né? A senhora sente isso aqui dentro da escola? Sim, sentimos. Nos anos iniciais, o que a gente percebe, né? Hoje, as famílias, embora elas estão mais próximas da escola, elas cobram mais, vêm mais à escola. Mas em casa elas têm pouco tempo. Por quê? Pai e mãe trabalham, né? Trabalham fora, então muitas vezes não tem aquele tempo, às vezes chegam em casa cansados, não tem aquele tempo de dedicar para o filho, para acompanhar o filho, às vezes é muito rápido, né? E a partir do 6º ano a gente já começa a perceber, até o próprio adolescente, pré-adolescente, ele já começa também a não querer muito a presença, né? A interação com a família, ele quer mais a interação com o grupo e tal. Mas a família também já começa a achar que ele já está independente. E aí a gente percebe assim, muito a ausência então da família em eventos na escola, em participar, em estar presente junto ao filho, motivando, incentivando, valorizando. Ou seja, a família está transferindo a responsabilidade para a escola. Em grande parte, sim, a escola é bastante cobrada nesse aspecto, né? Que precisa, a escola tem que praticamente dar conta. E não é assim, a escola faz a parte dela, o aluno tem que fazer a parte dele e a família tem que também, né, fazer a sua parte, né? E nós procuramos aqui interagir muito com a família. Nós chamamos a família, conversamos, chamamos o aluno, então nós temos as pessoas especializadas, né, orientadora, supervisora pedagógica, faz todo esse trabalho. A gente está sempre procurando trazer a família para perto da escola, para dentro da escola, para junto do filho, mostrando às vezes a dificuldade, olha, precisamos do apoio da família, porque nós não estamos sabendo como conseguir, como atingir teu filho, né? Então a gente faz todo esse trabalho. Agora, não é uma situação que tende a se agravar até em função da evolução tecnológica, a criança está se envolvendo muito mais com a tecnologia, se afastando da família e mantendo um certo distanciamento da escola? Às vezes nos preocupa muito quando a criança fica muito envolvida com a tecnologia, né? Nós até falamos isso para os pais. A tecnologia ela tem que ser dosada, de acordo com a idade, né? Uma criança pequena, que fica muitas horas na frente da televisão, ou interagindo com o celular, ou com videogame, quer dizer, ela precisa ter um tempo para ler, ela precisa ter um tempo para realizar suas atividades, ela precisa ter um tempo para brincar, né? Então, a família precisa reestruturar a atividade cotidiana da criança. E chega lá no adolescente, às vezes a família diz, não, mas ele não incomoda, ele fica lá no quarto dele, no computador dele, então, mas o que essa criança ou esse adolescente está acessando, com quem que ele está se comunicando, o que ele está realmente, com quem que ele está interagindo, o que ele está introjetando, né? Então, isso nos preocupa bastante. Sabe? E qual é a solução, professor? E nós alertamos muito os pais quanto a isso, né? Que observe, que acompanhe seus filhos no uso da internet, que controle, verifiquem, porque a gente sabe que tem muito perigo também, né?
Mas no lado pessoal, professora Eunice é uma pessoa de hábitos simples? Eu me considero uma pessoa, já fui bem mais exigente, né? Em questão de do vestir, de alimentação? Não. No vestir sempre fui uma pessoa simples, né? Nunca fui assim de modismo, muito de modismo. Sou uma pessoa mais conservadora nesse sentido. A moda, a gente sabe que ela vai e volta, né? Então, de hábitos saudáveis, de alimentação? Procuro seguir, né? Mas sou sou meio chocolatra, né? Gosto do chocolate, às vezes a gente tem que evitar e tal. Não tenho muito tempo para fazer atividade física, né? Mas sempre fui muito exigente com relação a atitudes, comportamento, valores, né? Então a formação dos meus filhos, eles até me falam: mãe, cobraste muito, foste muito exigente com a gente, mas a gente te agradece, né? Mas tu poderia ter sido menos um pouco. Uma pessoa religiosa? Sou religiosa, sou praticante, tenho fé, acredito muito, tenho muita fé na Nossa Senhora dos Anjos. Na padroeira? Na nossa padroeira, está ali, ó. Eu tenho a imagem dela aqui. A dona Vilma também era, né? Ela sempre, que ela pedia, ela tinha algo para concretizar, ela sempre rezava muito, então também passou isso pra gente, né? A gente precisa ter fé, acreditar, sonhar, mas tem que trabalhar para conquistar. Dorme cedo, acorda tarde? Durmo pouco. Durmo tarde, acordo cedo, né? Durmo muito pouco, eu não tenho... isso é uma coisa já desde criança, sabe? Tem o hábito da leitura? Hoje menos, já tive bem mais. Hoje eu não tenho muita paciência, te confesso. Eu já sou de começar a ler o livro e já quero chegar no final. Né? E viagem é um lazer? Eu gosto de viajar. Já viajei, no Brasil já conheço bastante, exterior menos, né? Tive a oportunidade de fazer apenas 2 viagens para o exterior. E aqui no Brasil conheço praticamente muitos estados, muitas cidades brasileiras, principalmente no Nordeste, gosto bastante. No Nordeste, em função do surgimento da rede da escola Senec? Nós tínhamos anualmente, no passado, eventos promovidos no aniversário da mantenedora, né, da Senec, normalmente em julho, agosto, nós tínhamos encontros nacionais. Né? Agora estão mais reduzidos, agora estão sendo feitos mais lá na sede mesmo em Brasília. Né? Nós estaremos lá agora dia 8 e 9. Né? Qual é a viagem dos sonhos que ainda poderia ser realizada? Mas né? Tenho. Meu marido quer muito, primeiro ele quer conhecer Portugal e Espanha. Eu já gostaria de ir na Itália primeiro, né? Mas de repente a gente vai fazer isso aí, né? Um roteirinho pela Europa. O que eu falo para meus professores, para minha equipe aqui, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Então a gente tem aqui um legado, né? Um legado que foi deixado pelo nosso fundador, né? Felipe Thiago, depois aqui pela nossa professora Vilma. Então, se nós estamos aqui hoje, é porque Deus nos designou essa missão. Então, nós temos que fazer da melhor forma possível, né? Com responsabilidade, com compromisso, com prazer, com alegria. E se as pessoas, quando a gente se encontra, eu acredito muito que ninguém se encontra por acaso, sabe? Então, assim como a minha vida começou aqui no Gensa, não foi por acaso. Alguém designou, né, uma mãozinha lá que naquele momento a dona Vilma precisasse da minha colaboração, né? E a partir dali então a minha vida mudou, né? Isso, eu acredito nisso, sabe? Eu já passei por muitas situações na minha vida de trabalho, né? De situações às vezes até de decepção, né? De ter que trocar de situação profissional. Mas tem aquela situação assim, Deus fecha uma porta porque Ele vai te abrir outras oportunidades. Eu creio muito nisso. E eu estou aqui porque eu amo a educação e porque eu amo essa escola. E eu ainda estou aqui. Já estou aposentada, mas ainda estou aqui. E trabalho com muito amor, né? Com muito compromisso, com muito carinho. E agradeço a toda a minha equipe, porque eu acho que todos que estão aqui trabalham com esse mesmo comprometimento.